Olá, amados, boa noite, paz e bem. Estamos chegando aqui com a nossa novena de Pentecostes. Quando você vai chegando, a gente vai rezando. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E a pousa advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos, a nós ouvei. E depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Então, eu tentei entrar mais cedo, mas como estamos nessa missão hoje de chegar em casa, que está um pouco difícil, caiu o sinal, não consegui continuar. Parei aqui agora, estamos já em Formosa, com a graça de Deus. Então a gente vai fazer agora a nossa novena, o segundo dia da nossa novena de Pentecostes, em honra ao Divino Espírito Santo. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão conseguindo me ouvir? Fala para o Padre direitinho. Vocês estão conseguindo me ver? Fala para o Padre direitinho. Vamos juntos nesse momento. Enquanto você vai chegando, a gente vai rezando mais essa Salve Rainha e você me fala se você está conseguindo me ouvir. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E a pousa advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então reza. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega seu texto e vamos rezar o texto do Divino Espírito Santo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Vamos chamar Deus de Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Esta primeira Ave Maria, nesse dia da visitação, vamos pedir os dons do Espírito Santo sobre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, dai-nos os dons do teu Espírito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, dai-nos os dons do teu Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Recebereis o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Vinde, Espírito Santo.
Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Esse segundo mistério, peça o dom do Espírito Santo sobre a tua vida. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Peço o Espírito Santo sobre a sua saúde. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Maria Costa. Boa noite, Rose. Vinde, Espírito Santo. 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 Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Reza. Vinde, Espírito Santo. 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 Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Antes do quinto mistério, nós vamos fazer o segundo dia da nossa novena em honra a Pentecostes, em honra ao Divino Espírito Santo. Essa novena que foi composta pela Beata Helena Guerra e foi aprovada pelo Papa Leão XIII. Leão XIII que aprovou esta novena de Pentecostes e consagrou o século XX ao Divino Espírito Santo. Ó Divino Espírito que pela Igreja sois chamado Criador, não somente porque és em relação a nós criaturas, mas também porque movendo nossas almas santos pensamentos e afetos, criais em nós aquela santidade que é vossa obra. É o Espírito Santo que cria a santidade em nós. Venha também sobre nós a vossa benéfica virtude, e enquanto nós vos honramos com este devoto exercício, digne-se a visitar com tua divina luz nossa mente. Peça isso, Divino Espírito Santo. Visita a minha mente com a vossa divina luz. O Espírito Santo é aquele que nos ilumina, para que as nossas orações subam agradáveis a vós e do céu desça sobre nós a abundância de vossas divinas misericórdias. Amém. Vamos então meditar o segundo dia. Deixa eu te falar, eu estou com essa novena, ela está lá no grupo dos servos e amigos. É só você baixar para você conseguir acompanhar. É o segundo dia da nossa novena de Pentecostes, a nossa novena em honra ao Divino Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de nós. Olha que bonito esse texto. É esta uma consoladora verdade expressa no Evangelho e confirmada pelos apóstolos Paulo, quando escreve aos Coríntios: não sabeis que o Espírito Santo habita em vós? O Espírito Santo de Deus habita em nós. E não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? É também por isso que a Igreja Católica se alegra em chamar o Divino Espírito Santo de hóspede da nossa alma. O Espírito Santo de Deus é o hóspede da alma, hóspede que reveste de graça santificante, que irriga da divina luz, que a faz capaz de obras merecedoras da vida eterna. Segundo Tomás de Aquino, o Espírito Santo é para a nossa alma o que a alma mesma é para o nosso corpo. Então o Espírito Santo é para a nossa alma o que a alma mesma é para o nosso corpo. E assim como o corpo não pode viver sem a alma, o corpo não pode viver sem a alma. Uma alma privada do Espírito Santo é morta. Uma alma que está privada do Espírito Santo é uma alma morta. Morta para a graça, morta para o santo amor, e incapaz de conquistar os méritos do céu. Então o Espírito Santo de Deus é aquele que nos faz conquistar os méritos do céu.
Ai de quem expulsa com o próprio pecado o doce hóspede da alma. O que é que expulsa da nossa alma o Espírito Santo? São os nossos pecados, porque expulsa o amor, a graça e perde a própria vida. Sim, ó cristão, o Espírito habita em ti, e se tens fé, deves estar convicto sempre dessa verdade. Nunca te encontrarás sozinho, está contigo o doce hóspede da alma. Escreva bem aí e diga bem aí: Senhor, eu te agradeço porque eu nunca estou sozinho. Eu tenho em mim o doce hóspede da alma. Você tem o doce hóspede da alma que habita em você, que habita na sua vida, que habita na sua história, que te cerca. Você não está sozinho. Você tem o doce hóspede da alma, que é o Espírito Santo de Deus que habita em você. Está contigo de dia e de noite, na fadiga e no outro favor, aquele de fazer-nos apreciar, ó Divino Espírito, os benefícios do vosso amor e de ajudar-me a corresponder-vos fielmente. Na fadiga e no repouso, na deficiência e na prosperidade, contigo estará, e mais do que nunca, na oração e na tribulação. O Espírito Santo está conosco na fadiga e na tribulação. Estarás contigo, e mais do que nunca, na oração e na tribulação. Ah, se tu soubesses te valer da presença de um amigo tão bom e poderoso. Ele é um amigo tão bom e poderoso. Se nas tentações, nos perigos e nas angústias te recordasses que possuis o Espírito Santo dentro de ti, e se ele reconhecesse prontamente quando procurasse teu pequeno coração, pare o teu pensamento algumas vezes durante o dia na consideração desta docíssima verdade: o Espírito Santo habita em mim. O Espírito Santo habita em mim. Diga isso, escreva isso. O Espírito Santo habita em mim. Se pensares assim, não terás apenas alegrias, mas também novas forças para avançar nos caminhos da virtude. Amém. Olha que bonito isso. Nós não estamos sozinhos. Nós temos a companhia do Espírito Santo de Deus, que é o doce hóspede das nossas almas, em todo o tempo, em todas as circunstâncias. É isso, Kelvin. O Espírito Santo de Deus habita em mim. Oração. Ó Altíssimo Deus, que em tudo sempre sois admirável e grande, mas ainda mais nas obras de amor, elegestes a alma cristã para o vosso tabernáculo e não lhe conferistes vossos bens, mas doastes a vós mesmos. Ah, se a vossa bondade fosse ao menos apreciada por algumas almas, e se vós não fosseis tão contristado e ofendido por essas almas que deveriam amar-vos tanto. Arrependo-me, ó sumo amor, de ter tantas vezes também eu vos contristado com a minha frieza. Quantas são as vezes que com a nossa frieza nós afastamos o Espírito Santo de dentro de nós. Nós nos esquecemos e somos ingratos. Arrependo-me também de ter vos expulsado do meu coração e dado lugar ao vosso eterno inimigo, o pecado, e com esse o demônio. O eterno inimigo de Deus é o pecado e o demônio. Mas sei que uma sincera lágrima de arrependimento servirá para chamar-vos. Uma sincera lágrima de arrependimento é capaz de chamar Deus de volta, de chamar o Espírito Santo dele de volta para habitar em nós. Então arrependa-te dos teus pecados. Isso é muito bonito, né? Sei que sois mais amoroso que uma doce mãe. Sois sempre pronto a perdoar. Por isso, com confiança, eu vos digo. O que a gente diz? Beata Helena Guerra está dizendo: por isso, com confiança, eu vos digo: vem, Espírito Santo. Diga isso, escreva isso. Vem, Espírito Santo. Com confiança eu vos peço: vem, Espírito Santo.
você que tem passado por suas necessidades, você que tem sentido o teu corpo doente, diga: vem, Espírito Santo, chama o Espírito Santo, convoca o Espírito Santo sobre as tuas vidas. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Amém. Quinto e último mistério. Patrícia, boa noite. Vem, Espírito Santo. É isso. Quinto e último mistério. Vamos pedir que a nossa alma seja uma morada excelente do Espírito Santo de Deus. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Oração final. Gente, essa oração, essas meditações, está lá no grupo dos servos e amigos. Então você entra lá para você acompanhar, para você ler. Se você quiser imprimir, você imprime. Amanhã, 11h30 da manhã, a gente vai estar fazendo o terceiro dia da nossa novena em honra ao Divino Espírito Santo. Hoje é o segundo dia. Eu tentei entrar 11h30, mas ficamos sem sinal. Ficamos parados na Bahia. Teve baculejo aqui. Fiquei 5 horas parado hoje na estrada. Foi terrível. Não consegui chegar a tempo para o evento de Corrente que ia ter. Peço desculpa para o povo de Corrente e região. Não consegui chegar a tempo mesmo, né? Ainda estou na estrada, estamos passando Formosa. Eu devo chegar em casa lá para meia-noite, meia-noite e meia. Mas domingo, amanhã, nós temos missa da Ascensão, tá bom? Então, entra no grupo dos servos e amigos, baixa a novena em honra ao Espírito Santo, a novena de Pentecostes, feita pela beata Helena Guerra, tá bom? E vamos juntos em oração. Oração final. Ó prometido e suspirado Consolador, Espírito Santo procedente do Pai e do Filho, que escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador, fraternalmente reunidos no cenáculo, descestes para consolar e santificar a igreja nascente. O Espírito Santo desce para consolar e santificar a igreja nascente. Seja propício às nossas súplicas. Reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens. Fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra. Chamai novamente ao seio da Mãe Igreja Romana todas as igrejas separadas. Ó Espírito Santo, que sois o amor, sois piedade, de tanta mediocridade, de tantas almas que se perdem, fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava. Mandai o teu Espírito, Senhor, e fazei de nós novas criaturas, e assim renovareis a face da terra. A partir dessa consoladora profecia, unidos em oração, como nos ensina a igreja, com plena confiança, repitamos: envia, Senhor, o vosso Espírito e renova a face da terra. E reza: salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. E a pousa, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém, assim seja, amém. Deus abençoe. Antes da bênção, quero só reforçar: amanhã, terceiro dia da novena, eu vou deixar o link do grupo dos servos e amigos lá, porque você entra, muitos aqui já estão, né? Você entra lá para você baixar o roteiro da novena de Pentecostes. Então, 11h30 da manhã é o nosso dia, é o nosso horário de estarmos aqui juntos em oração. Hoje não consegui entrar de manhã porque estava na estrada e a gente teve aí intercorrências que não foram tão favoráveis de sinal
bloqueio de estrada, né? Então é isso. Então, Deus abençoe, Deus fortaleça. Vamos juntos para o céu. A live está ficando salva, tá bom? O Senhor esteja convosco. Que desça sobre vocês, sobre a família de vocês, sobre a casa de vocês, a bênção de um Deus todo-poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amanhã é missa da Ascensão do Senhor, tá bom? Então, missa, dia de clamar graças do céu. Amanhã inicia Pentecostes, tá bom? Às 14 horas no Centro de Evangelização. Amanhã em São Gonçalo nós temos as nossas missas todas, com a graça de Deus. Deus abençoe.